Olá, amigos. É com grande alegria que eu estou presente aqui com vocês no segundo encontro mundial dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã, que tem o tema geral Tempo de Curar com Chico Xavier. Nós vamos falar de Chico, mas escolhemos um tema ligado à saúde, ligado ao tema geral do encontro. Por isso, a nossa conversa de hoje tem o tema Chico Xavier, mensagens que trazem saúde. Nós começamos a preparar este estudo, essa conversa, nos lembrando de Chico Xavier nos momentos em que estivemos com ele pessoalmente. Foram poucos, mas muito significativos para a minha pessoa e para a minha família. Eu posso dizer isso porque o primeiro encontro com o Chico foi em Pedro Leopoldo, quando, na década de 80, participando da Mocidade Espírita, o Precursor, fomos convidados a estar lá por Dona Neném, o Martins Peralva, nossos orientadores, a presidente, o vice-presidente da União Espírita Mineira, e muito ligados a Chico Xavier, desde o início da tarefa deles no Espiritismo. Pois então, fomos lá e nos sentimos muito bem, com muita alegria. Eu registro até nesse momento, me lembro que a minha esposa, Jussá, na época éramos namorados, e ela chegou e falou comigo: poxa, se aproximar do Chico é como se aproximar de um ambiente com ar refrigerado, com ar tão fresco, o ambiente se torna tão boa, a vibração se torna. Mas fomos lá, cumprimentamos o Chico, acompanhamos a reunião, acompanhamos as mensagens que naquele dia ele psicografou. E mais tarde, também tivemos um contato indireto com o Chico, e aí ligado à saúde, porque a nossa primeira filha, ela teve um problema de saúde, e o Geraldinho, grande amigo, trouxe uma água fluidificada pelo Chico para a nossa filha. E ela trouxe grandes resultados para a saúde da nossa filha. E a curiosidade é que essa água, esse recipiente, ele tinha um odor de rosas impressionante. E esse odor de rosas permaneceu até que a água se extinguisse. O Chico orientou que tomasse todo dia 2 colheres daquela água para que ela pudesse ser aí atendida. Ele mandou também, olha que coisa interessante, ele mandou também uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças para que a minha filha pudesse usar. E aquilo foi um contato indireto com o Chico também, e que somos muito gratos. Mais tarde, já na década de 90, estivemos novamente com o Chico, a convite de Mário Barbosa, um grande amigo, ligado à Federação Espírita do Pará, e estivemos com o Chico lá em Uberaba, assistindo a toda a reunião, participando de todo o evento, e ali acompanhando aquela fila do lado, próximo do Chico, acompanhando as palavras que ele direcionava para todas as pessoas que se apresentavam ali. Eram palavras de carinho, muito poucas às vezes, agora muito significativas. Eu me lembro que as pessoas chegavam, alguns só cumprimentavam e outras ele sentia ali, com a presença da pessoa, a necessidade, o que ela tinha. Eu lembro muito bem que é um senhor, ele chegou e ele mencionou aquela famosa frase, né? Que são as pessoas que são sepulcros caiados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro. E essa frase, por um efeito mágico, consolou muito a pessoa ali, porque tinha a ver com o que ela estava trazendo para o Chico. E assim é o Chico. Nós ficamos ali acompanhando, depois entramos na fila, pegamos o autógrafo dele, e foi uma impressão sensacional desse trabalho e daquela tarefa toda. É claro que a tarefa não se iniciou ali somente na acompanhar com o Chico, nós acompanhamos toda a reunião da psicografia, das cartas, e como os amigos sabem, isso traz muita emoção, é um trabalho muito dignificante, e o Chico era o exemplo em pessoa do amor e daquele que estava ali fazendo sacrifício pessoal para transmitir a mensagem de Jesus, como um apóstolo de Jesus.
Assim, nós temos essas referências da nossa experiência pessoal com o Chico. Mas, através de amigos ligados ao Chico, como eu falei, a dona Nelim, o senhor Peralva, o Geraldinho, nós tivemos muitos casos, muitas lembranças, temos muitas lembranças destas mensagens de Chico. Não posso deixar aqui de mencionar Arnaldo Rocha, que é o nosso grande professor da mediunidade. Estivemos com ele muito tempo na reunião mediúnica e tudo que nós conhecemos de mediunidade na parte prática, nós devemos a ele e a ele a nossa gratidão também. Ele contava sempre casos do Chico. 2 desses casos nós tivemos a oportunidade de registrar, estão no livro Mandato de Amor, de Chico Xavier, e que, quando tiverem oportunidade, vejam lá, são casos interessantes que Arnaldo contou, foram publicados no Espírita Mineiro. Mas selecionamos para hoje esse tema, as mensagens que trazem saúde, porque, além da pessoa do Chico, maravilhosa do Chico Xavier, além da sua missão, que é uma missão de exemplo, que é uma missão de fortalecimento, através dos livros, nós vemos que as suas mensagens, elas carregam um teor de sabedoria profundo, trazido pelos próprios amigos espirituais, mas trazidos também pela alma pura de Chico Xavier. E nós vamos trazer aqui, mostrar aqui, algumas frases que selecionamos sobre temas de saúde, porque é um tema muito atual, muito importante para todos nós, toca toda a nossa família, todos os nossos conhecidos, e se nós soubermos realmente tratar de nossa saúde, vamos conseguir aproveitar bem a nossa reencarnação aqui na Terra, porque é uma bênção, uma dádiva que temos de enorme valor. E quanto mais tempo ficarmos na Terra, isso mesmo o Chico dizia, quanto mais tempo nós ficamos na Terra, mais nós podemos aí utilizar essas experiências para o nosso crescimento. E se sairmos daqui, dessa Terra, sem aumentarmos as nossas dívidas e já tentando resgatar alguma coisa, já estaremos aí felizes. Por isso nós separamos algumas mensagens que vamos apresentar aqui para vocês, tá? E que tem uma conotação de auxílio ao nosso entendimento das mensagens de Chico Xavier. Por isso que nós intitulamos esse estudo, essa conversa, de Chico Xavier, mensagens que trazem saúde. Uma primeira mensagem que nos chama a atenção está num livro muito bonito, gosto muito, nós lemos aqui no nosso culto lar, aqui em casa, a compilação de Carlos Bacelli, que fala sobre pequenos trechos de Chico Xavier, pequenas palavras dele, revelando o Chico Xavier como ele é, e que é o Evangelho de Chico Xavier. Então, nós pegamos aqui 2 itens referentes a esse assunto, que são os itens 312 e 313. E olha o que ele traz sobre a questão da doença. Ele fala, na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. A doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Nós podemos até ficar aqui conversando sobre essas frases do Chico, essa específica, o tempo todo, mas nós notamos que o que Chico nos lembra, que aquilo que nós caracterizamos muitas vezes como um mal, que é a doença, né, que podemos aí praguejar contra ela está ali presente, mas ela tem uma função para nós. E esse conhecimento vai nos libertar. Né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quer dizer, esse conhecimento que o Chico nos traz está ali inserido na sua experiência de vida. Ele também passou por doenças, por dificuldades durante a vida toda e deu o exemplo de como tratar isso. Então, como ele disse, a doença ela é um processo de cura para a alma.
Não é interessante isso? Não é importante nós vermos essa importância da doença? Então, vamos analisá-la com mais carinho se nós estamos sob esse guante da doença. Porque ela está trazendo benefícios para a gente, mesmo que a gente não perceba. Vamos tratá-la com paciência, vamos aí limpar o nosso psiquismo, como diz Chico Xavier. Ele também, em outro trecho, já no livro A Ponte, de Fernando Moll, no capítulo 3, ele comenta o seguinte, esse pequeno extrato. As mágoas nos fazem adoecer. E daí resulta que devemos interpretar quem ofende como doente. Se recolhemos a ofensa para respondê-la, o que estaremos fazendo é guardar conosco a lata de lixo que nos foi atirada. O ensinamento do Cristo é uma verdadeira terapia mental. Diz o nosso Emmanuel que não se deve passar recibo do mal, nem fazer a cobrança do bem. Olha, amigos, é difícil até a gente fazer comentários sobre isso, né? Porque é tão claro, a mensagem do Chico ela é tão profunda, nos faz refletir. Ele diz então o quê? Que as mágoas nos fazem adoecer. E o que nós temos que fazer para acabar com as mágoas? Nós temos que perdoar. Nós temos que limpar o nosso coração. Não levar, como diz aqui o Emmanuel, né? Não passar recibo do mal. Olha a precisão do Emmanuel. Não passar recibo do mal, nem fazer cobrança do bem. Quem está falando aí é Chico Xavier. Ele, com toda a sua experiência, trazendo para a gente um exemplo prático, né? Que toca, olha, olha o que ele fala, se é guardar conosco a lata de lixo que nos foi atirada. Quer dizer, ninguém quer fazer isso. Ninguém quer guardar uma lata de lixo consigo. Né? Ela tem que ir para o seu caminho de reciclagem. Então, essa palavra de Chico nos esclarece muito. É uma questão que temos que meditar. Será que estamos guardando mágoas no nosso coração? Será que eventos passados, às vezes de muito tempo da nossa vida, ainda ficam remoendo dentro da nossa mente? Será que não são esses eventos que estão trazendo doenças? Então fica aí a palavra de Chico sobre esse assunto. Mas agora vamos ver o que Emmanuel diz. Já pela escrita de psicografia de Chico, nesse maravilhoso livro, Pensamento e Vida, uma cartilha do mundo espiritual segundo Emmanuel, mas que é maravilhosa para nós. Esse livro, ele traz conhecimentos que a gente está longe ainda de perceber. Então ele fala sobre esse tema da saúde, o Emmanuel comenta. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvairos e as perturbações que lhes são consequentes. Ora, aqui Emmanuel está sendo bem objetivo para nós quanto à nossa atitude mental, né? Quanto ao sentimento reto, esboçar o pensamento reto. E ele deixa claro que se nós não fazemos isso, se nós não tomamos essas medidas, a nossa alma adoece. E como falou Chico anteriormente, lembrando que o nosso corpo físico reflete aquilo que está no nosso corpo espiritual, esse equilíbrio interior nosso é a questão que nós temos que buscar a todo instante. E é claro, os amigos sabem que todos nós demos as nossas escorregadas, né? Nós damos as falhas, mas o importante é que mesmo assim nós persistamos e voltamos ao caminho correto, voltamos a esse caminho reto, a esse caminho que vai nos levar ao quê? À saúde interior.
E é isso que Emmanuel nos traz, ou a importância de nós esboçarmos no nosso dia a dia o esforço pelo caminho reto, do pensamento reto, o pensamento justo, o desejar o bem pelo nosso semelhante. Não guardar, como diz o Chico ali, as mágoas, porque elas sim vão trazer doença para todos nós, que assim procedemos. Mas, assim, com essas palavras de introdução, nós fomos buscar alguns outros textos de Chico Xavier referentes à questão da saúde, sempre ligados ao nosso tema, que é o tema Tempo de Curar com Chico Xavier, do nosso encontro. Assim, separamos alguns trechos sobre perguntas feitas a Chico Xavier, que nos esclarecem dúvidas comuns referentes ao assunto. Então, fomos lá buscar em algumas obras, vocês vão ver, algumas de entrevista, respostas de Chico Xavier sobre a saúde e sobre a nossa condição de enfrentar a doença. Assim, ele primeiro começa, achamos um texto onde ele fala sobre o erro de uma encarnação passada. Quer dizer, muitas vezes a origem dos problemas. Então, esse trecho, ele está no livro Leis de Amor. E está no capítulo 1, Causas Espirituais das Doenças. É um livro também da autoria de Emmanuel. E a pergunta que é feita a Emmanuel é a seguinte: o erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? De que modo? Não é uma pergunta importante para nós? Não é uma pergunta que nós gostaríamos de fazer, Emmanuel? Né? E Emmanuel responde: a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo o espírito agido erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com os desequilíbrios ou distonias que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. Poxa, aqui nessa resposta de Emmanuel, toda a confirmação daquilo que Chico comenta nas duas frases iniciais que nós falamos. Quer dizer, a causa profunda das doenças está no nosso corpo semimaterial. E mais ainda, ele nos deixa claro que todas essas causas foram originadas por nós mesmos, quando nós ferimos o corpo espiritual por atitudes nossas. E essas atitudes vão criar o que ele fala de distonias, né, desequilíbrios ou distonias, que são movimentos involuntários, né, da nosso próprio corpo espiritual no nosso organismo físico. E aí são determinadas as enfermidades que aparecem. Muito esclarecedor, não é? Esse tópico que Emmanuel nos traz. Mas o assunto não para por aí. Tá? Nós vamos ver que, em relação a uma encarnação passada, existe aquilo que nós fizemos, mas o que nós vamos conseguir para o futuro? Então, em relação a isso, buscamos uma questão também apresentada a Chico e que traz esclarecimentos sobre o que nós vamos atuar, ou preparar, os amigos espirituais vão preparar para nós na etapa antes da reencarnação. Então, vejamos. Isso está no livro Leis de Amor, também no mesmo capítulo 1, das causas espirituais das doenças. Outra questão referente ao assunto. E a questão é a seguinte: o que faz o espírito
antes de reencarnar-se, visando a própria melhoria. Então, nós vimos na questão anterior que, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes numa encarnação, nós marcamos o nosso perispírito e precisamos da reencarnação como aquela oportunidade, aquela forma de extirpar o mal, como diz o Chico, né? Como de retirar, através da doença, aquela mácula que nós temos no nosso corpo semimaterial, que é o nosso perispírito, marcado pelo nosso espírito, é claro, pelas impressões que ele traz ao nosso corpo semimaterial, perispírito, e ao corpo físico. Então, Emmanuel responde: antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão dos impedimentos físicos que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros em que estamos incursos. Então, vejam, todos nós temos a oportunidade, se não temos, é claro, a condição espiritual de escolhermos a reencarnação e os fatos que nós vamos passar aqui na Terra, nós temos espíritos superiores que tratam disso, que trabalham para isso, que nos ajudam a programar a reencarnação para que possamos ter algum sucesso na nossa evolução. Nos lembramos muito disso no livro Missionários da Luz, da reencarnação, nos capítulos que tratam da reencarnação de Sigismundo. Recomendamos muito aos amigos, porque ali, inclusive, eles mostram todo esse processo de reencarnação. E os espíritos, inclusive superiores, quando de maior consciência, de maior moral, de maior entendimento sobre a questão espiritual, programa ali detalhes da sua reencarnação, pelo mérito que tem do seu corpo físico. E nós vimos lá um caso de um espírito que se aproxima, né? E quando vê o modelo espiritual do seu corpo físico, né? Ele, inclusive, fala assim: olha, está muito perfeito, vamos dar uma mexida aqui, porque eu não quero estar sujeito à questão da vaidade ou a outros transtornos aí na reencarnação. Então, ele pede, ela pede uma mudança na programação do seu corpo, futuro corpo físico, para que evite essa, vamos dizer assim, dificuldade que poderia surgir. Então, nós vemos que a questão da doença também vem de uma programação lá no mundo espiritual. Quando nós estamos reencarnando, muitas vezes nós pedimos essa doença, nós solicitamos a ela para que possamos usufruir bem aqui da experiência na Terra. Nos lembramos de alguns amigos que estiveram com o Chico e que eles comentam que o Chico dizia que que é uma bênção desencarnar numa doença prolongada, né? Porque é uma coisa contrária ao que a gente pensa, né? Não quero doença, eu quero desencarnar logo e tudo, mas ele esclarece que essa doença prolongada é uma forma do espírito se desligando aos poucos das questões físicas, já ir desapegando da Terra, né? Já ir aí se aproximando da nova vida, a vida no mundo espiritual. Porque nós vemos um grande problema decorrente para os espíritos recém-desencarnados, decorrente do apego aqui à Terra e às questões materiais. Então, nos esclarece o Chico que isso pode ser minimizado, e é minimizado muitas vezes, por uma doença prolongada. Nós vemos isso também no comentário feito no livro de Irmão Jacob, onde ele fala do processo da doença dele, né? Que aos poucos ele foi se desligando da questão material. Mas, retornando aqui às frases do Chico, ele também nos mostra o que o mundo é para nós. E aí uma frase de Emmanuel, ele vai falar no livro Justiça Divina. Esse trecho do livro Justiça Divina é maravilhoso também, que mostra a função da nossa Terra.
e aquilo que nós auferimos ao estar aqui na Terra. Esse trecho nós retiramos do livro Justiça Divina, no capítulo 48, Doenças da Alma. Então, ele diz assim, Emmanuel diz o seguinte: é necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. O mundo não é apenas a escola, mas também o hospital, em que sanamos desequilíbrios recidivantes nas reencarnações regenerativas, através do sofrimento e do suor, a funcionarem por medicação compulsória. Ele continua. Então, deixa assim que a compaixão retifique em ti próprio os velhos males que tolera nos outros. Se alguém te fere ou desgosta, debita-lhe o gesto menos feliz à conta da moléstia obscura que ainda se faz portador. Então, meus amigos, olha que palavras magníficas de Emmanuel. E nós notamos isso cada vez que nós estudamos mais os livros de Chico Xavier, nós estudamos as palavras de Emmanuel através de Chico, nós percebemos esse poder de síntese, esse poder de trazer aquilo que é essencial para nós. E olha o que ele mostra de cara, né? Que todos nós aqui na Terra somos o quê? Somos doentes em laboriosa restauração. Então não tem aquele que está aqui sem essas deficiências, sem esses débitos que tem que refazer. Então nós temos que pensar naquilo que isso representa para o nosso dia a dia, para as nossas doenças, para as nossas dificuldades, tá? Aqueles desencontros. Então ele diz também que reforçando que o mundo não é apenas uma escola, mas também um hospital para sanarmos os desequilíbrios. Vamos de volta lá à primeira frase de Chico Xavier, que fala que a doença é, para nós, é uma forma de extirpar os nossos males. E ele diz, o mundo não é só uma escola, é também um hospital. Hospital por quê? Porque o nosso corpo físico, a nossa experiência aqui, vai propiciar que nós regeneremos o nosso perispírito nas dificuldades que trazemos de outras vidas. E ele diz, embora a gente reclame, a gente despreze essa experiência, ele diz que o sofrimento e o suor são uma medicação compulsória. Não tem meu pé me dói. Ele realmente é uma medicação compulsória que temos. E é aquela medicação. Eu me lembro quando criança, né, a minha mãe me dava um remédio que era muito ruim, que era a emulsão Scott. Né? E eu me lembro muito bem desse remédio. E realmente ninguém quer tomar um remédio ruim. Né? Eu sentia muito repulsa por esse remédio, mas ele fazia bem. Né? Então, seguir ali. O remédio, às vezes, que nos traz uma certa repulsa, mas nos traz bem ao corpo físico, à alma. E isso também é o sofrimento suor das lutas do dia a dia. E aqui nesse outro trechinho, ele nos ensina um caminho. Ao caminho aqui que temos que seguir. Que ele diz, se alguém te fere ou desgota, debita-lhe o gesto menos feliz à conta de moléstia obscura que ainda se faz portador. Então, esse ponto é importante, porque nós notamos que se nós somos feridos por alguém, nós podemos entender essa pessoa como uma pessoa que é doente. Ela está doente da alma. E temos que aí agir, como diz o Chico lá atrás, não vamos guardar a lata do lixo que nos foi retirada, né? Com relação às mágoas, que ele nos orienta
para que deixemos as mágoas, que esqueçamos as mágoas, não guardemos as mágoas, para que não estejamos guardando esse lixo que nos é arremessado. Então, mais uma confirmação aí desse tópico, nesse capítulo 48 do livro Justiça Divina, que trata das doenças da alma. É claro, amigos, que aqui nós estamos fazendo um pequeno apanhado, né, de mensagens referentes ao assunto, mas deixamos a vocês essa recomendação para que possam depois estudar com calma, meditar sobre o assunto. Também, Emmanuel nos fala sobre a vida mental, já que nós vimos, anteriormente, sobre a importância da vida mental. Emmanuel trata disso, ele nos fala, olha o que ele nos fala também no livro Pensamento e Vida, no capítulo 28. Olha que interessante, gente. Ele fala assim: ninguém poderá dizer que toda enfermidade a rigor esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante no serviço de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Então, mais uma vez, aqui no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai confirmar e vai ressaltar aquilo que depois ele fala no livro Justiça Divina, né? Que nós já comentamos aqui anteriormente. É que nós temos na vida mental a influência sobre todas as doenças. Então, da importância da higienização da nossa mente. É isso que Emmanuel nos traz. Da importância de nós sabermos tratar aquilo que nós estamos cultivando em nossa mente. Então, e também, isso os espíritos veem com muita clareza. Nós, no contato com os amigos espirituais, nós vemos eles comentarem conosco. Quando nos aproximamos dele, eles percebem, os espíritos superiores percebem toda a nossa problemática. E eles percebem isso como? Percebem através da visão daquilo que nós valorizamos refletidos no nosso corpo físico. E, é claro, refletido vindo do corpo espiritual, que é o nosso perispírito. Então, nós todos podemos manifestar isso através dos nossos pensamentos. E imagine o seguinte, como ele fala assim, que as moléstias têm essa função de purificação do espírito, porque elas, na verdade, dão um direcionamento novo para o nosso corpo espiritual, um reequilíbrio do nosso corpo espiritual pela experiência aqui na Terra. Inclusive, o próprio Chico fala casos sobre isso, os amigos que conviveram com o Chico comentam sobre isso, né? Que algumas pessoas que tiraram a própria vida aqui no plano físico retornam depois para encarnações curtas, para completar o ciclo aqui da Terra e depois voltam ao mundo espiritual, como se fosse uma forma de equilibrar o seu perispírito, prejudicado por uma ação violenta, quando o afetam num processo desse de autoextermínio. Então, muitas vezes, no desespero, as pessoas vão para um processo desse, mas não têm consciência que estão trazendo para eles um próprio sofrimento, aumentando a dor e não solucionando, não acabando com essa dor. Então, é uma campanha que nós temos que fazer de esclarecimento sobre isso, sobre a vida após a vida e sobre as consequências disso, que Chico, durante toda a sua vida, trabalhou para esclarecer. E aqui, em Pensamento e Vida, Emmanuel reflete o assunto falando que há moléstias
que tem, sem dúvida, função preponderante no serviço de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo por anos a fio na direção do túmulo. Jussara, nossa esposa, trabalhou muito tempo no Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus. É uma instituição aqui de Belo Horizonte. E lá, as crianças atendidas têm deficiências crônicas. E algumas pessoas pensaram, né, em minimizar isso, fazendo lobotomia. E essa questão foi levada ao Chico. Se deveria fazer ou não isso, né? E a resposta do Chico é que não deveria ser feito isso, porque isso prejudicaria o desenvolvimento espiritual e, vamos dizer assim, essa purificação espiritual daquela entidade que estava ali reencarnada, aquela criança problema. Porque aquela reencarnação para ela, que nós vimos aqui, o grande sofrimento, a grande dificuldade daquele espírito, daquela reencarnação, e que também estendia para os pais, para a família, e todos que ali vinham, que se processavam, era uma bênção para aquele espírito. Eles estavam retificando o seu perispírito para novas encarnações no futuro. É como se fosse uma câmara de descompressão daqueles males trazidos para se reorganizar, ele conseguisse reorganizar o seu perispírito para uma nova vida. Por isso que essa moléstia ou um problema desse tipo, uma deficiência física, mental, ela pode ter essa função, né? E tem que ser entendida como isso. Nós vamos ver mais à frente outra frase de Chico referente, e de Emmanuel referente a esse assunto. Essa frase aqui, esse trecho que nós selecionamos, está no livro Pensamento e Vida, no capítulo 28, Enfermidade. Então, voltando, outra pergunta, curiosidade, né, que as pessoas têm, que vêm perguntar ao Chico, perguntar a Emmanuel, né, é sobre o coma. Né, quando a pessoa entra no processo de coma. E buscamos isso aqui para esclarecer. Eu peço perdão, talvez pelo tamanho do texto, mas achei interessante colocar ele aqui, porque ele é muito explicativo sobre o assunto. Tá? Então, ele fala... A pergunta é a seguinte, a pergunta está no livro Plantão de Respostas, no capítulo 7. E ele fala sobre o coma, né? E a pergunta que é feita é a seguinte: o que se passa com os espíritos encarnados cujos corpos ficam meses e até mesmo anos em estado vegetativo? Então, veja, é uma pergunta comum, né? Quem tem alguém... um caso desse, né, de estar um estado vegetativo, algum parente, algum conhecido. Né? Nós sabemos de instituições que mantêm várias pessoas encarnadas assim, nesse estado. Né? Muitos acidentados estão nesse estado, famílias que sofrem com isso, é claro, natural, né? por esse processo que a pessoa está. E a resposta de Emmanuel é o seguinte: seu estado, ele pergunta sobre o estado de quem está em coma, né, no lado espiritual. Então ele responde: seu estado será de acordo com a situação mental. Há casos em que o espírito permanece como aprisionado ao corpo, dele não se afastando até que permita receber auxílio dos benfeitores espirituais. São pessoas, em geral, muito apegadas à vida material, que não se conformam com a situação. Em outros casos, os espíritos, apesar de manterem uma ligação com o corpo físico, por intermédio do perispírito, dispõem de uma relativa liberdade. Em muitas ocasiões, pessoas saídas do coma descrevem as paisagens e os contatos com os seres que já os precederam na passagem para a vida espiritual. É comum que, após essas experiências, elas passem a ver a vida com novos olhos, reavaliando seus valores íntimos. E continua aqui a resposta. Em qualquer das circunstâncias, o plano espiritual sempre estende seus esforços na tentativa de auxílio. Daí a importância da prece, do equilíbrio, da palavra amiga e fraterna,
na transmissão da paz, das conversações edificantes, para que haja maiores condições de trabalho do bem, que se direciona nessas horas tanto ao enfermo como aos encarnados. Ele diz aos familiares e médicos. Aqui essa questão ela é muito profunda, traz muitos esclarecimentos para a gente. E vimos isso nas obras de Chico Xavier, tá? Que os espíritos, os benfeitores espirituais, estão cuidando de todos. E também vemos a grande deficiência que nós temos no mundo hoje de tratar das questões espirituais, da educação espiritual. É uma deficiência grande. Tá? Nós precisamos nos preparar. Como nos preparamos nos exercícios físicos para ter saúde, precisamos também nos preparar mentalmente, no nosso dia a dia, no desapego das coisas materiais, para também nos libertarmos quando for a hora da nossa passagem. Mas olha, os espíritos esclarecem aqui no como, muitos se afastam do corpo, né? Quando eles têm essa oportunidade, essa possibilidade, e vêm os que já passaram estão no hospital, já precederam, como ele diz. Isso, existem livros, inclusive, de cientistas que analisam esses fatos após o coma. Não é uma coisa excepcional, não. Ela ocorre relatos sobre isso, relatos do que ocorre após o período de coma. Mas ele comenta aqui que, em todas as circunstâncias, os amigos espirituais estão auxiliando. E que nós, com pessoas, como se tivermos oportunidade, temos que orar por elas, conversar, ter conversas edificantes, falar sobre a palavra de ânimo, sobre condições de melhoria, de evolução, sobre a espiritualidade. Isso aí é um recado que Emmanuel dá tanto para os familiares como para os médicos também. E isso é muito importante. Eu me lembro que também nas obras de Chico nós temos um relato no livro Sexo e Destino, onde o personagem sofre um acidente e ela passa por um período de coma, que os amigos espirituais esclarecem que aquele período de coma é um período para prepará-la para o desencarne, para que ela possa, no processo de desencarne, da desencarnação, estar mais equilibrada. Então entra no processo de coma e ali, depois daquele acidente, aquele coma que ela entrou, é uma bênção que a espiritualidade providencia, porque ela possa aí, aos poucos, se preparar para o desenlace do corpo físico. Não encarar isso como uma coisa prejudicial, mas como uma bênção também. Então, não são interessantes esses detalhes que encontramos nas obras? São pequenos detalhes, existe muito mais. Tá? Sobre outro aspecto que comentamos aqui, que falamos que íamos trazer, é sobre doentes em casa. Né? Olha o que está lá no livro Ceifa de Luz, de Emmanuel. Ele fala assim: guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, não lhes decrete o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoie-os como se mostrem com as necessidades e lutas que lhe marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Que mensagem, hein, gente? Porque aqui nós vemos que muitas vezes chegam ao nosso cuidado parentes, pessoas muito queridas, que em processo de doença, dos mais difíceis casos, mas nós temos que refletir. Não serão esses momentos que nós temos que usar para o nosso equilíbrio, para auxiliar esses nossos queridos de maneira a até resgatar problemas que temos no passado com eles? Não será ali uma oportunidade que nós pedimos mesmo para ter esses parentes difíceis ou ter pessoas com provações debaixo do nosso guarda-chuva, para que possamos ali
estender o amor sobre elas e aí retirar essas máculas que temos do nosso passado? Então, esta afirmativa de Emmanuel, que ele fala que os mensageiros espirituais, os mensageiros de Deus, estão ali supervisionando esses casos também. Então, vamos pensar, meditar sobre isso quando nos ocorrer, para que possamos estar preparados. E como nós vamos nos prevenir sobre isso? Vamos ver o que o Emmanuel nos traz sobre a prevenção. Porque se nós conseguimos nos prevenir, nós realmente vamos conseguir evitar males maiores. Então ele nos diz, de novo no livro Leis de Amor, naquele capítulo 1º, que é Causas Espirituais da Doença, existe uma outra questão, onde ele fala assim, é perguntado a Emmanuel, né? Qual a advertência de Jesus para que nos previnamos contra os males do corpo e da alma? Vejam, gente, que pergunta bonita, hein? Qual a advertência de Jesus para que nos previnamos contra os males do corpo e da alma? E Emmanuel nos traz a sua sabedoria. Assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo por que os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar, com mais senso de gravidade, a advertência do Mestre. Orai e vigiai, para não cair em tentação. Então, o Emmanuel nos traz aqui, só em pequenas palavras do início, ele fala, assinalando causas distantes e próximas das doenças de agora. Como que, a mostrar aquilo que falamos, relativo às máculas do nosso corpo perispiritual, que trazemos de reencarnações passadas, e doenças de agora, que muitas vezes são motivadas pelos nossos atos, como diz o próprio Chico, pela nossa mágoa, pelos fatores que nós mesmos criamos. Então ele nos traz a advertência, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então a importância, amigos, da oração, da vigília. E a vigília se processa como? Se processa pela atenção, pela leitura, pelo estudo. Aí nós conseguimos observar aquilo, reavaliar o que nós fazemos diariamente. Se nós fizemos errado, voltar atrás, corrigir o nosso erro, né? Pedir desculpas, não trazer as mágoas no nosso coração. São tudo isso resultados aí dessa palavra de Jesus, orai e vigiai para não cair em tentação. E sobre os tratamentos físicos e espirituais, como que isso se processa? É uma curiosidade que também as pessoas têm, né? Então, a pergunta está no plantão de respostas e achamos importante trazer aqui porque ela é muito significativa. Considerando o grau de merecimento, como se dá cura nos tratamentos físicos e espirituais? A cura é lenta e progressiva ou rápida? Essa cura é lenta e progressiva ou é rápida? Então, como que se dá cura nos tratamentos que a gente vê no mundo espiritual? O processo de tratamento espiritual é muito relativo. E a cura já é por si só a prova do merecimento do doente, sendo que a mesma ocorre muitas vezes de forma rápida. Ao paciente compete a conquista da cura de modo definitivo, buscando seu fortalecimento interior pela reforma moral e prática da caridade. Lembremos sempre que Jesus, após praticar suas curas, recomendava: vai e não peques mais.
Então, amigos, aqui essa questão da cura nos lembra que também somos responsáveis pela nossa cura. Os amigos espirituais nos lembram do poder da água frutificada, da oração. Quando nós oramos com fé, pedimos auxílio, os amigos trabalham pelo nosso bem. Mas é claro, tem processos que não conseguem ter cura. Nós lembramos de 2 casos, um registrado na TV Saber Espiritismo. Uma senhora fez uma palestra, a senhora Gilda Moura, que ela acompanhou o processo de tratamento físico-espirituais, e com vários médiuns aqui na Terra. E ela perguntou aos amigos espirituais se eles curavam todas as doenças. E eles disseram que não, que aquelas que têm fundo kármico, eles não tinham condição de criar, de curar. Tá? Mas aquelas que não tinham, eles podiam atuar. Vimos isso também em outra reportagem sobre o tratamento de Arigó, Zé Arigó também, sobre o Dr. Fritz. A senhora que acompanhava fez um relato que quando a pessoa chegava para tratar junto do Dr. Fritz, o anjo de guarda dela, o protetor espiritual, já abria ali com ele que aquela pessoa, por exemplo, já estava em processo de desencarnação, não tinha mais um processo de tratamento para ela. E o Dr. Fritz tinha um código com ela, nesses casos, perdão, para pedir que ela desse, então, não receita uma mensagem espiritual de fortalecimento. E assim, amigos, que o tempo passa rápido, chegamos ao final da nossa conversa de hoje, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estar com vocês e deixando aqui o nosso muito obrigado a Chico Xavier por toda a sua obra, por todo o seu exemplo, por toda a sua doação, e que nós possamos ser também aí merecedores do teu apoio e do teu auxílio. Que assim seja.